Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pastor Laerte Sena. Este canal é um canal de conteúdo cristão. Eu convido você para, mais uma vez, nós darmos continuidade aos nossos estudos sobre as nossas lições bíblicas da CPAD, que nós estamos estudando sobre a Santíssima Trindade. E nós já estamos na lição de número 4, do dia 25 de janeiro de 2026. E esta lição que nós iremos estudar, ela tem o tema A Paternidade Divina. E o texto áureo nos fala assim: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo de número 14. A verdade prática nos fala assim: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. A leitura bíblica em classe, ela se encontra na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 13 ao 16. Diz assim: Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Esta foi a leitura bíblica em classe. E iremos aqui para os objetivos da lição. Primeiro objetivo da lição é compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. Segundo, reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência de filiação divina. Terceiro, aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Este foi os objetivos da nossa lição. E a palavra-chave da nossa lição de hoje é paternidade. Nós iremos estudar sobre a paternidade divina. E para a gente entender sobre isso, é importante a gente lembrar o significado de paternidade. E eu quero trazer para todos hoje falarmos um pouco sobre a paternidade. Quero lembrar que esses estudos nossos é um subsídio da lição para poder ajudar os professores nas suas classes. Então, quero que os nossos amigos, alunos que nos acompanham entendam. Nós vamos falar um pouco sobre a paternidade divina. E é importante entender a respeito da paternidade divina que essa expressão de paternidade, a paternidade do Pai, é uma expressão eterna. Ela é uma expressão eterna, ou seja, ela não tem fim. Essa expressão, ela é eterna, e amorosa e soberana de Deus. Além dela ser eterna, ela é amorosa, é soberana de Deus. Como aquele que gera, aquele que cuida, aquele que governa e educa, e aquele também que relaciona com seus filhos. Este é um dos significados da paternidade divina, ou seja, a paternidade de Deus. E isso revela o seu caráter por meio do amor. Então, queridos, e através
desta paternidade, nós podemos ter algumas revelações em cima desse tema, que primeiro, que a paternidade, falando da paternidade divina, primeiro que ela se revela, né, não só apenas como título, né? A paternidade do pai, ela não é apenas um título, como um título de pai, mas é um relacionamento vivo. É um relacionamento vivo e é como um pai que se aproxima, né? A revelação é como um pai que se aproxima, uma relação viva, como um pai que se aproxima, como também aquele que ouve, aconselha e ama. Este é o significado da paternidade divina. Ele é revelado não como um título, né, mas como um verdadeiro relacionamento de pai com o filho. Uma relação que cuida, uma relação que protege, uma relação que ama. Este é o significado da paternidade divina com relação a nós, né? Isso é muito importante. Nós podemos ver isso na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós temos um texto base sobre isso, que é importante nós acompanharmos esta leitura, que nos dá base a este assunto, né? Que está aqui, melhor dizendo, na carta de Éfesos, melhor dizendo, capítulo 4, versículo de número 6. Nós vamos ter aí uma base para isso que nós estamos explicando, uma base bíblica. Efésios capítulo 4, versículo de número 6, nos diz assim a palavra do Senhor. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Então, Paulo está testificando a paternidade de Deus e o relacionamento de Deus de amor, de cuidado, que é para todos e sobre todos. Esse é o texto que Paulo usa e nos dá base para entendermos esta primeira parte, se falando da paternidade, que ela não é apenas um título, ela também é um relacionamento vivo do pai com o seu filho, relacionamento de cuidado, um relacionamento de amor, né? Pois bem, e temos ainda mais essa revelação de paternidade, da paternidade de Deus também. Entendemos que ela é uma paternidade que é redentora, né? Uma paternidade redentora, é diferente. E eu chamo a sua atenção para este assunto agora, que é muito importante, o significado da paternidade redentora de Deus, se tratando aqui de redenção. E nós, né, em Cristo, Deus se torna nosso Pai, não por criação, não porque Ele nos criou, não, mas por filiação, ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus, né? Aqueles que creem, né? Nós nos tornamos filhos por adoção espiritual, ou seja, nós fomos adotados. Nós fomos adotados. Esta é a característica da paternidade de Deus com relação à redenção, ou seja, a paternidade redentora. Isso é importante entender, que nós não nascemos, né? Nós não nascemos, ou seja, nós não somos filhos de Deus por natureza, mas por tornarmos filhos pela graça, né? Pela graça de Jesus Cristo,
nós nos tornamos filhos por adoção. E nós podemos ver isso agora na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 15. É o texto que nos dá base para falarmos a respeito da paternidade redentora do Pai, ou seja, de Deus. A paternidade redentora de Deus. Veja só que Paulo nos fala: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Veja só que Paulo testifica aqui neste texto sagrado, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 15, que nós nos tornamos filhos por adoção, né? Por adoção, e isso é a paternidade redentora de Deus, através do sacrifício de Cristo, que nós, neste momento, nos tornamos filhos pela graça. É a graça de Deus que nos torna filhos por adoção. Por isso, é a paternidade redentora de Deus. Ele nos remiu, ou seja, recebemos esse título de filhos através do sacrifício de Cristo e pela graça de Deus. É importante a gente entender isso. Também falando sobre a paternidade divina, dando continuidade acerca deste assunto que é muito importante para nós, que é o assunto da lição, que fala sobre a paternidade divina, temos também a paternidade na forma disciplinar, e na forma que Deus age como pai, ou seja, na forma disciplinar. Isso significa, que o pai, ele é um pai perfeito. Deus, na sua paternidade disciplinar, ele corrige, ele ensina, ele disciplina seus filhos com amor, visando o quê? A maturidade e a santidade de seus filhos. Esta é a característica da paternidade divina, através da paternidade disciplinadora, É a maneira que Deus é pai, e essa maneira que é disciplinadora nós podemos entender que é um pai que corrige, que ensina e que disciplina seus filhos com amor. Isso nós podemos ver até na nossa ação com os nossos filhos. Todo pai, às vezes, quando o filho ele falha, o pai o disciplina, o pai o corrige, o pai ensina a fazer aquilo que é certo, visando o bem do filho. Desta maneira também é Deus para conosco. É Deus para conosco. A sua maneira, a sua paternidade disciplinadora, seja, isso significa que Deus nos corrige, nos ensina, nos disciplina, com amor, visando o quê? A nossa maturidade, e a nossa santidade, ou seja, termos uma vida equilibrada, uma vida disciplinada, para nos tornarmos homens, homens perfeitos, mulheres. É assim que é revelada a paternidade de Deus na forma disciplinar. Nós podemos ver isso também usando a Bíblia Sagrada no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Temos um texto base, para isso que nós estamos falando aqui. Hebreus, no capítulo 12,
no versículo de número 6. Veja só que Paulo testifica através desse texto, né? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Ou seja, Paulo está, né, nos ensinando que Deus, né, o Senhor, ele corrige o que ama. Deus, ele corrige quem ama. E também ele, além de corrigir quem ama, ele também açoita qualquer que recebe por filho. Esse é a paternidade de Deus, a paternidade do Pai, através da forma disciplinar, como aquele que corrige porque quer bem, como aquele que disciplina, que ensina, com amor. Veja que o texto fala que é com amor, aquele quem ele ama. Então, muitas das vezes, você que me ouve, que está me ouvindo agora, às vezes nós nos encontramos passamos por situações difíceis em nossas vidas, e isso pode ser uma ação de Deus para nos moldar. Esta é uma ação da paternidade de Deus da forma disciplinadora. É Deus agindo para moldar o nosso caráter, moldar o nosso comportamento, a maneira que nós agimos. E eu lhe faço uma pergunta: você, como filho de Deus, como você tem se comportado? Qual é a maneira que você tem se comportado? É um filho obediente? É um filho disciplinado? É um filho equilibrado? Filho que obedece seu pai? É um filho que tem maturidade? Isso é muito importante a gente entender. Então, talvez você está passando por algo, é Deus lhe moldando, é Deus trabalhando em você, trabalhando o seu ser, o seu caráter, a sua maneira de agir para que futuramente você venha crescer, né? Se tornar um homem, um bom cidadão, né? Um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa pessoa diante da sociedade. Então, isto é o caráter da paternidade de Deus na forma disciplinadora. Veja que Paulo diz que o texto fala que ele corrige, disciplina aquele quem ele ama, e açoita, aquele que ele quer bem. Então Deus nos trabalha em nós através da disciplina para nos tornarmos homens de caráter, homens de respeito. Este é um dos caráteres da paternidade divina na forma disciplinadora. Então eu vejo muitos pais agir de forma diferente. O filho é rebelde, né? E o pai não disciplina, o pai não corrige, o pai passa a mão na cabeça. Se o filho está indo ruim na escola, o pai defende o filho, não corrige o filho, ignora as ações do próprio filho, errada do filho. Não. Aprenda uma coisa, que você não está expressando amor pelo seu filho. Isso não é amor. Isso não é amor. Você está formando um filho fraco para uma sociedade. O filho tem que crescer, se tornar forte, ser disciplinado, aprender o que é certo, aprender que fazer o que é errado tem consequências. Então, você tirar seu filho da escola, levar para outro lugar ou mudar de escola, isso não significa que você está mudando o caráter do seu filho, não. Veja, aprenda com Deus, aprenda com as Escrituras. Por isso que eu disse, essa característica do caráter de Deus, da paternidade de Deus disciplinar, é muito importante para você que me ouve, você que é pai, a aprender para exercer em sua casa, viu? Exercer na sua casa.
Corrija os erros dos seus filhos. Não aceite o erro dele. Deus faz assim conosco. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Porque se nós deixarmos as coisas soltas, o filho fazer o que quer, lá na frente ele vai se frustrar, se decepcionar e ter dificuldade na sua caminhada, na sua vida aqui. Então é importante você lembrar e entender que seu filho tem que ser corrigido para que ele venha fazer o que é certo. Assim é Deus para conosco. Deus abençoe você. Também nós podemos observar, né, em mais falando, se tratando da paternidade divina, né? Essa paternidade, ela é eterna, ninguém tira esse título de Deus. Deus, ele nunca deixa de ser pai. Ele é pai porque criou todas as coisas, ele criou todas as coisas, fez e formou todos, né? Todos. Agora, no caráter de, como eu já falei anteriormente, de redenção, agora para sermos salvos aí não, aí é diferente. Aí a gente tem que se converter a Cristo, nascer de novo. Aí nos tornamos filhos pela graça e somos redimidos para morar com o Pai nas regiões celestiais. Ou seja, Deus, ele é Pai, a paternidade eterna de Deus, porque ele é Pai antes de tudo e de todos, né? E ele não é só por criação, Deus não é Pai só por criação, mas também porque a sua natureza, a natureza de Deus, ela é natureza de um Pai. Ou seja, esse relacionamento, né, essa reação de Deus, ela como Pai, ela precede o tempo, né? O tempo da criação, o tempo da humanidade. Ou seja, antes que existisse a humanidade, antes que exista a humanidade, né, Deus já era Pai, né? Porque Ele é um Pai eterno. Né? Nós podemos ver isso no livro de João, no capítulo 17. Vamos lá. É importante nós lermos o texto sagrado, porque a Bíblia é que testifica de Deus, testifica de Jesus, né? Vamos lá em João, capítulo 17, versículo de número 24. Veja o que o texto sagrado diz. O texto sagrado diz assim, ó: Pai, aquele que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Ou seja, antes da criação do mundo, Deus é Pai eterno. Isso é importante a gente entender, né? E essa paternidade cuidadora de Deus, que Deus cuida de nós, ela supre a necessidade, né? Ela supre a nossa necessidade de sermos filhos, né? Essa necessidade da paternidade de Deus, ela supre as nossas necessidades materiais, né? Necessidades espirituais, né? E também essa necessidade ela é suprida através da paternidade de Deus sem esforço, né? Não precisa ter um esforço nosso, né? É do amor de Deus. Então isso é importante você que me ouve entender quando se tratando da palavra paternidade divina. Muito bem, como eu disse, foi apenas um subsídio das nossas lições. Eu não leio a lição, eu trago apenas um comentário em cima, né, do título da lição, para que você venha usar algo, pega algo disso e colocar na sua lição para enriquecer mais o seu comentário aí na sua classe. De já eu quero agradecer você por você estar aqui conosco. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal para você estar sempre recebendo aí, né, conteúdo como estes.
conteúdos que vai abençoar a sua vida espiritual, a sua família, a sua casa, a sua caminhada cristã. E não esqueça de deixar ali o seu joinha, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas venham ser alcançadas e abençoadas pelo poder da palavra. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família, que você tenha uma ótima aula da Escola Bíblica Dominical. Não esqueça, seja um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.